Lição de número 8, 23 de agosto de 2026, que será no próximo domingo. Nós vamos ter esta aula sobre a despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. O textuário diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, que está em Atos capítulo 20 e versículo de número 28. A verdade prática diz: a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. Na introdução, em Atos capítulo 20, registra um dos momentos mais emocionantes do ministério do apóstolo Paulo. Ao retornar de sua terceira viagem missionária, ele passa por Mileto e manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo sabia que aquela seria uma despedida definitiva. Suas palavras revelam um líder que não apenas ensinou a verdade, mas viveu de acordo com aquilo que pregou. Ele relembra um testemunho, fala sobre as dificuldades que enfrentaria e, principalmente, alerta os líderes sobre os perigos que viriam sobre a igreja. O discurso de Paulo apresenta três grandes responsabilidades da liderança. A primeira, fidelidade. A segunda, vigilância. E a terceira, cuidado pastoral. Fidelidade, ser fiel. Fiel a Deus. Fiel à palavra. Fiel ao ministério. Porque tem muita gente hoje que não quer ser liderado. Ele quer liderar, ele quer ser líder, ele quer ser presidente, ele quer ser o que manda em tudo, não tem a humildade de ser liderado, né? Então temos que ser fiel ao ministério, a pessoa que sai do ministério, leva o povo que estava junto com ele para outra igreja. Deus não está nesse negócio. Deus não tem responsabilidade com a igreja que ele não plantou. Então isso é rebelião, né? Rebeldia, rebelião, pessoa sem compromisso que faz esse tipo de coisa. Então hoje nós temos que tomar muito cuidado, vigilância, fidelidade, né? Muito cuidado, porque existem muitas pessoas que elas são pessoas que estão do lado, mas estão querendo abocanhar alguma coisa. Então o líder tem que ser fiel, fiel ao seu pastor, ao ministério, fiel ao seu chamado, fiel ao povo, né, que você está pastoreando, tem que ser fiel. E no momento certo, se for para acontecer alguma coisa no seu ministério, Deus vai fazer. Não é você que tem que tomar a frente, você que tem que tomar as atitudes, rebeliar contra a sua liderança, isso não é de Deus, não. Então tem que tomar cuidado, né? Ministério de Paulo como exemplo de fidelidade, um ministério vivido com coerência e entrega. Os versículos 17 a 21, Paulo não precisava esconder nada dos presbíteros de Éfeso. Paulo era um homem transparente, né? Todo mundo sabia quem era Paulo. Ele não escondia nada de ninguém, deixava muito claro os seus sentimentos. Era um homem sentimental, era um homem com uma personalidade muito forte, temperamento forte, mas também era um homem de muita coragem, né? de muita ousadia, um homem também muito capacitado por Deus. Então ele afirma que serviu ao Senhor com humildade. Era um homem humilde, apesar do conhecimento, apesar daquilo que possuía, ele era um homem humilde, né? Para sobreviver e fazia tenda. Será que esses novos líderes, estou dizendo pessoa nova na liderança, estou falando essa liderança nova que surgiu de 20, 30 anos para cá, será que se submete a isso?
a fazer algum trabalho, né, para fazer a obra de Deus? Interrogação. Paulo era um homem humilde, que quando precisou, ele foi fazer tenda, né? Ele não ficou esperando cair do céu, ou ficou se aproveitando de ninguém. Ele mesmo disse, né, que não queria ser pesado a ninguém. Então era um homem humilde. Lágrimas e provações foram muitas. Quantas lutas, né? Prisões, açoites, acusações, né? Difamação. Então tudo isso ele sofreu. De perseguidor ele passou a ser perseguido. E o próprio Jesus, quando encontrou ele, disse: duro é recalcitrar contra os meus aguilhões. E ele vai, além disso, ensinou publicamente, de casa em casa, anunciando aos judeus e aos gregos a necessidade de arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. Ele vivia anunciando a palavra, né? Ele não ficava parado entre quatro paredes, o que acontece muito hoje, né? Tem líder que só é dirigente de culto, não faz uma visita, não prega o evangelho, não dá discipulado, batiza de qualquer jeito. Isso não é líder. Isso é dirigir culto, qualquer criança dirige. Tem que ter a responsabilidade pastoral, de pastorear as ovelhas, de cuidar das ovelhas, né? De sarar o machucado, né? Não é querer só a lã, a carne da ovelha, não. Tem pessoa que não tem essa fidelidade ministerial. Paulo era diferente. Paulo ele cuidava, ele ia de casa em casa, pregar a palavra, ensinar. Ficou 2 anos ensinando em Roma. Tem pessoa que não quer nem estudar, não quer aprender. Tem líder que não vai nem na escola dominical, meu. Então tem que rever algumas coisas. Muitas pessoas rever como está o seu ministério. Paulo era exemplo nisso, né? Ele vivia publicamente falando, anunciando entre os judeus, entre os gregos, a necessidade do arrependimento. Você ainda prega sobre arrependimento? Você ainda prega sobre o pecado, sobre salvação, sobre arrebatamento da igreja? Se não faz isso, volte a fazer. Porque essa é a mensagem da cruz, é a mensagem que a igreja tem que levar. A gente vê muitos movimentos, né? Tanta coisa. Alguns falando show, né? O evangelho não é isso, não, irmão. O evangelho é simples, né? O evangelho é levar salvação, é libertação para o oprimido, né? Aquele que está perdido ser achado. Então tem muita gente que não está vivendo o evangelho verdadeiro, não. Evangelho falso aí, só de aparência, né? Então, a aplicação: o verdadeiro ministro não vive apenas do púlpito. Tem pessoa que tem um negócio com púlpito, com microfone. Tem pessoa que até sai da igreja se não der oportunidade para falar alguma coisa. Tem que se converter, irmão, né? Você tem que ser crente com microfone ou sem microfone, com púlpito ou sem púlpito, né? Você está ali para adorar a Jesus, não é para se aparecer. Então, tem que rever os conceitos. 1.2, a fidelidade apostólica como guarda da verdade, né? Paulo não adaptou sua mensagem para agradar pessoas. Isso é importante, irmão. Viu? Não importa quem esteja te ouvindo, seja fiel à mensagem que Deus te deu. Ele não adaptou, ele declarou todo o conselho de Deus em Atos 20, versículo 27. Isso demonstra que a responsabilidade do ministro não é criar uma mensagem conveniente. Tem muita gente pregando conveniência, né? É só receba, 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 receba. Não fala de pecado, não fala de arrependimento, né? Então fica só naquela aguinha com açúcar, garapinha, mas não tem uma feijoada, né? Um tutano. E você precisa declarar, né? Protestar contra o pecado, precisa chamar o povo a arrependimento, né? Precisa chacoalhar um pouco aqueles que precisam de uma chacoalhada cristã, ministerial. E Deus quer te usar como profeta na sua igreja, na sua cidade, mas você precisa ser fiel à palavra, não ser só mensagem conveniente, não.
em uma época marcada naquela ocasião por opiniões, relativismo, falsas doutrinas. A igreja precisava de líderes, ou nesse momento também, que não negocie a verdade bíblica. Você não pode se vender, né? Você tem que ser fiel à palavra, não importa se gostem ou não. Você não foi chamado para agradar na sua mensagem, você foi chamado para ser um profeta de Deus nessa terra. E ser fiel à palavra, não importa quem está ouvindo, né? Número 3, fidelidade, no ponto 1, né? Número 3 do ponto 1, fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. Paulo sabia que os sofrimentos o aguardavam. Mesmo assim, não permitiu que o medo afastasse sua missão. Ele declarou: em nada tenho a minha vida por preciosa, contando-me que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Que convicção, né? Que coisa linda, né? Não tenho a minha vida por preciosa. E tem muita gente que não pensa assim. Ele não quer se doar para a obra de Deus. Não quer se desgastar para o reino. Não, quer viver só numa boa, na mordomia. Mordomia entre aspas, porque mordomia, na verdade, é cuidar das coisas, é ser um administrador. Quer viver no bem bom só, né? Não quer saber de dedicar a sua vida ao ministério, a servir o povo como se deve, né? Fica só em casa, às vezes dormindo. A gente vê relatos aí de pastores só fica em casa, não visita ninguém, né? Só fica dormindo em casa. Isso não é pastor, vai me desculpar, mas tá longe de ser um líder, né? Um líder tem que ser dedicado, tem que dedicar as ovelhas à igreja, ao reino de Deus, ao ministério, a estudar a palavra, a orar, a buscar a Deus, a jejuar. Isso sim é algo que o ministro deve fazer. E Paulo, ele disse que não tinha a sua vida por preciosa. Que coisa linda, né? Não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério. É com alegria, não é reclamando, não. Tem gente que só reclama. Reclama aqui, reclama ali, reclama lá. Não, Deus não se agrada disso, não. Né? Cumprindo a minha carreira com alegria, né? Minha missão. Que coisa mais linda, né? Paulo nos dá um ânimo, né, nas suas declarações, tanto que ele sofreu. E nós poderíamos fazer assim: mais importante do que começar bem é permanecer fiel até o fim. Isso é o mais importante. Não importa só começar bem, tem que ser fiel até o fim. E número 2, ponto 2, advertências aos presbíteros contra os falsos mestres. O Espírito Santo como originador do ministério pastoral. Paulo declarou: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, que está em Atos capítulo 20 e versículo 28. Então, o ministério pastoral não é simplesmente uma posição humana, é o que eu estou falando, né? Existe uma responsabilidade espiritual diante de Deus. Antes de cuidar do rebanho, o líder deve cuidar de si mesmo. Observe a ordem do texto: olhai por vós. Primeiro é por vós e depois pelo rebanho. Um líder que negligencia sua própria vida espiritual coloca em risco aqueles que estão sob seus cuidados. Será que é possível um líder que não ora, que não lê Bíblia? É possível. Líder carnal, né? Que não sente a presença de Deus, que não dá um glória a Deus no culto, né? Seus pensamentos são só carnais, não são espirituais, às vezes materiais. Líderes só quer galgar riqueza nessa terra, não importa como, não importa o meio, que Deus repreenda, né? Que nós possamos ser realmente líderes e pastores, chamados, dedicados, servos de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, né? O perigo real, número 2 do ponto 2, e continua dos falsas doutrinas. Falsas doutrinas, estamos vivenciando muitas falsas doutrinas, né?
elas sempre existiram, desde o passado, né? Falsos mestres, falsas doutrinas, né? Jesus disse que sobre a oliveira verdadeira, porque tem a falsa também, né? Tem o falso vinho, falsa uva, falsa videira, né? Falsa oliveira, enfim. Tem o real e tem o falso, tem falsos mestres, doutrinas falsas, heresias. Tá cheio, né? Somente nas redes sociais, tomar muito cuidado, alertar o povo, o público sobre as redes sociais. Pessoa come aqui, come ali, come lá, ouve um, ouve outro e fica toda doente, não sabe por quê, que está comendo em tudo que é lugar. Tem que comer comida sadia, aquela que o pastor preparou para o rebanho, com oração, com dedicação, e é isso que Deus exige de nós, né? Que tenhamos cuidado com os falsos mestres. Não é simplesmente apresentar uma opinião diferente, eles procuram desviar discípulos e conduzi-los para longe da verdade. A aplicação que nós podemos fazer, a igreja precisa conhecer tão bem a verdade que consiga reconhecer o erro, né? Número 3 do ponto 2, vigilância espiritual como dever permanente do pastor. Tem que ser vigilante, né? Paulo diz, portanto, vigiai, Atos 20, versículo 31. A vigilância não pode ser ocasional, por ocasião não, tem que ser sempre. Cuidado, muito cuidado com o que fala, né? Com o trato, com o rebanho, né? Muito cuidado, porque a palavra de um líder tem muita força, né? A sua colocação, né? Muito cuidado. Qualquer coisa é sinal de alerta. Fique cuidado com os lobos, né? Os lobos vorazes que rondam as ovelhas. Muito cuidado. Seja vigilante. Então, o pastor vigilante não espera o lobo atacar para depois proteger o rebanho. Ele alerta antes o rebanho, né? Ó, tem um lobo aí, cuidado, né? Lobo pode ser muita coisa, né? Então, muita vigilância, que Deus te dê graça, amigo, irmão, pastor, para que você seja realmente um verdadeiro líder, né? Que esse rebanho seja um rebanho bem cuidado por você, debaixo da graça do Senhor. O ponto 3, o cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. A número 1, a palavra de Deus como fundamento seguro do ministério, que é o versículo 32. Paulo entrega os presbíteros a Deus e à palavra da sua graça, né? Ele não poderia permanecer fisicamente com eles, mas havia algo que continuaria sustentando a igreja: Deus e a sua palavra. A palavra possui poder para, primeiro, edificar. Edificar fala de construir, formar base, corrigir, que nós sempre precisamos ser corrigidos, né? Fortalecer, sempre precisamos de fortalecimento, santificação, abster-se do pecado, ficar longe de pecar, né? Proteger contra o erro, muito importante, e conduzir a herança dos santos, né? Que coisa linda. Então, a aplicação à igreja não pode depender permanentemente da presença de um líder humano, né? Ela precisa estar firmada em Deus e em sua palavra, né? Depender também de Deus, não só da presença de um líder, né? Mas também de Deus. Nós vemos aqui, irmãos, nesse cuidado muito importante, essa aplicação. E no número 2, aqui do ponto 3, o exemplo de desprendimento e serviço cristão. Paulo declara que não cobiçou prata, ouro ou vestes de ninguém. Isso é importante, né, irmãos? Será que tem obreiro que vive cobiçando as coisas dos outros? Ele trabalhou com suas próprias mãos para suprir suas necessidades e ajudar os que estavam com ele. Que lindo isso, viu? Então apresento uma palavra memorável, mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber,
que está em Atos 20, versículo 35. O líder, né? O líder cristão não deve enxergar o ministério como instrumento de enriquecimento ou benefício pessoal. Infeliz é este homem que faz isso. Infeliz. Que tem um ministério para enriquecer. Um miserável, né? Ministério não é para isso. Você pode ter uma vida melhor? Pode. Mas focar só nisso para enriquecimento próprio é vergonhoso. É vergonhoso. Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos guarde para que nós não sejamos esse tipo de líder, né? O líder cristão não deve enxergar o ministério como instrumento de enriquecimento ou benefício pessoal. O verdadeiro ministro ou verdadeiro ministério é serviço. Paulo ensinou com suas palavras e confirmou com seu próprio exemplo. O ponto 3, o número 3, uma despedida marcada por amor, comunhão em lágrimas, versículos 36 a 38. Depois de terminar seu discurso, Paulo se ajoelha e ora com os presbíteros. Todos choram. O texto diz que eles abraçavam Paulo e o beijavam, entristecidos, principalmente porque ele havia afirmado que não veriam mais o seu rosto. Essa cena revela que o ministério de Paulo não era baseado apenas em autoridade. Existia amor, relacionamento, comunhão e vínculo espiritual. A aplicação que nós podemos fazer: a liderança cristã não é apenas administrar pessoas, é amar pessoas. E para a conclusão, a despedida de Paulo em Mileto é uma verdadeira aula sobre liderança cristã. Ele deixa aos presbíteros de Éfeso um legado de fidelidade, vigilância, serviço e amor. O líder precisa olhar primeiro para si, cuidar do rebanho, proteger a igreja contra falsos ensinamentos, permanecer firmado na palavra, servir sem interesses pessoais. Paulo sabia que não estaria mais com aqueles irmãos, mas tinha a convicção de que havia cumprido sua missão. A grande pergunta para nós hoje é: se tivéssemos de nos despedir hoje, né, daqueles que Deus colocou sob nossa responsabilidade, que legado deixaríamos? Interrogação. Que o Senhor levante uma liderança que possa dizer, como Paulo, que permaneceu fiel, guardou a verdade, cuidou do rebanho e terminou sua carreira com consciência limpa diante de Deus. Que você tenha uma excelente aula, que a sua classe seja muito abençoada pela sua ministração. Deus te abençoe. Grande abraço.